eu vou voltar e eu vou estudar e eu vou fazer ITA, né? Ou eu vou fazer ITA ou eu vou fazer física na USP, né? Aí eu peguei, voltei, estudei, passei nos dois, né? E aí eu tava teimoso, eu falei assim, coisa de adolescente, né? Eu falei assim, não, eu vou fazer física na USP, né? Meu pai, faz um negócio desse. Você passou no ITA, mas eu falei, não, eu vou fazer física. Aí é quando você vê a sabedoria do ser humano, né? Meu pai virou pra mim e falou assim, eu lembro como se fosse hoje, ele falou assim, quando é que começa a aula na USP? Eu falei, março. Eu falei assim, e do ITA? Eu falei assim, em janeiro. Eu falei, então pronto. Eu vou lá, te levo, você fica esse 1 mês e meio lá no ITA. Se você não gostar, você vai pra USP. Eu falei assim, beleza, né? Aí eu fui. Só que, cara, com 1 mês e meio eu enturmei com a galera lá, sabe? Fiquei amigo do pessoal, fiz muito amigo. O ITA é um lugar bom pra você fazer amizade, né? E aí quem disse Era que, física, que, que esqueceu. queria sair? Não, e aí o que é pior? Nas 2, 3 primeiras semanas que eu estava lá no ITA, eu estava com esse negócio fixo da física na cabeça, né? E aí a gente tinha um professor de química chamado Karl Hermann Weiss. E aí os caras falaram assim, vai conversar com o Weiss. Aí eu fui lá conversar com o alemãozão, né? E ele tinha um sotaque carregado, né? Sulista. Aí eu falei assim, professor, tá, eu tô querendo fazer física, né? Aí ele virou para mim e falou assim, olha, se você estudar adequadamente, faz doutorado em qualquer lugar. Tem belos físicos que se formaram primeiro engenheiro. Você estuda bem e faz física depois. Eu falei assim. Aí ele pegou e me contou, porque tem cara famoso, sabe, que atua como físico. Todo mundo acha que o cara é físico, mas o cara formou no ITA, tá certo? Então, você vai ver o Carlos Henrique de Brito Cruz, que foi diretor da FAPESP. Ele é formado no ITA, ele é engenheiro eletrônico. O Odílio Deniz Aguiar, que é o cara das ondas gravitacionais aqui no Brasil, né? Ele fez ITA também, ele é formado no ITA. O Clóvis Goldenberg, filho do Zé Goldenberg, é físico também, formado no ITA. Né? Então, você tem um monte de gente da área de plasma, de física de plasma. Você tem gente da área de mecânica quântica. Você tem muita gente de física aplicada aos materiais que formaram-se no ITA, né? E aí o pessoal falou para mim, falou assim, olha, você continua aqui que você depois dá conta de fazer um mestrado, doutorado em qualquer lugar. Eu falei, tá, então vou continuar, né? Aí continuei, né? Me convenceram. Isso. Foi legal. E aí é onde eu falo. Matou a minha vontade, que é o seguinte, quando eu estava lá em Uberlândia, eu desanimei porque estava tudo muito tranquilo. No ITA a média era 6,5. Mas para você chegar nesse 6,5, rapaz, você tinha que suar sangue, sabe? Era muito difícil, era muito difícil. E isso acaba motivando a gente, né? E tem até um cara que foi meu professor lá no ITA, o professor Donizete de Andrade, que ele fala uma coisa interessante, né? Ele é professor lá do ITA e ele se formou no ITA turma de 1983. E ele fala assim, uma minoria faz ITA porque gosta de engenharia. Eu falei assim, e a maioria faz por quê? Ele falou assim, faz porque é difícil. Faz pelo desafio. Pelo desafio. O cara pegar e falar assim, não, eu vou terminar esse negócio. Eu vou fazer. Eu quero fazer um negócio foda, sabe? E aí, realmente, cara, para você fazer o ITA desse jeito, sabe? Não gostando muito de engenharia, é sofrido e você vai ralar demais, sabe? Mas eu vou te falar, lá também, o que você tiver disposto a aprender, você vai aprender. E você vai aprender num alto nível, né? E tem diferenças grandes, sabe? Na verdade, eu diria que existem diferenças enormes, gigantescas, colossais. Por exemplo, você vai analisar os cursos que a gente tem de matemática, né? Você pega a maioria das engenharias, o cara tem cálculo 1, 2, 3, né? Cara, lá no ITA eu tive, no primeiro semestre, eu tive cálculo 1 de uma variável, tá?
que na verdade, né, para o pessoal que é entendido aí, eu não fiz cálculo 1, não. Quando eu estava fazendo meu mestrado na UFG em matemática, que eu contei, o pessoal não acreditou. Na verdade, a gente não tinha cálculo 1, não. A gente tinha análise 1. E a gente fazia no livro do Elon Lages Lima, volume 1. Certo? A análise, cara, é um negócio muito mais complexo. A gente viu os dois. A gente viu o cálculo e a análise num só. E era o livro do Elon. E aí, eu tinha no primeiro semestre, eu tinha essa matéria. E a segunda matéria que eu tinha, era uma matéria que eu tinha, era álgebra linear, né, com geometria analítica. Em um semestre a gente via tudo, era o livro do Kletenik, livro russo, pesado, sabe? Aí, segundo semestre, eu fazia cálculo 2, né, várias variáveis, também no livro do Elon, volume 2, e os exercícios do Demidovitch. E aí eu tinha uma outra matéria que é um negócio complicado também. Eu tinha uma matéria de sequências e séries. Então, nessa matéria, uma matéria de 3 aulas por semana, a gente aprendia a analisar a série, convergente, divergente, né, todos os critérios, né, métodos numéricos de aproximação desses negócios, limites, né, convergências, um monte de coisa. Aí no terceiro semestre era o cálculo vetorial, né, em um semestre. E aí a gente tinha equações diferenciais ordinárias. Quarto semestre eu tive o cálculo de variável complexa e equações diferenciais parciais. Além disso, a gente também teve cálculo numérico como sendo uma matéria de computação, né? Então, você tem 9 matérias ligadas à matemática. Para todo semestre a gente tinha física, então teve física 1, física 2, física 3, física 4. Todas elas com laboratório, 4 aulas por semana com laboratório. Toda semana, tinha laboratório toda semana, né? Ah, o cara vai fazer engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de computação, tem que fazer termodinâmica. Não, mas eu não vou usar. Tem que fazer termodinâmica, certo? Então fazia. Tem que fazer resistência de materiais, né? E o ITA ainda tem um negócio que, assim, essa é a parte louca, sabe? Que eu não gostava muito, mas era assim que funcionava. Que era o seguinte, vamos supor que eu entrei no ITA num ano e vocês entraram no ano seguinte, né? E aí eu tô lá fazendo o primeiro semestre. Tinha 8 matérias. Aí, dessas 8, vamos supor que teve uma que eu não atingi a média 6,5. Mas eu fiquei com mais de 6. Eu tenho que ter ficado com mais de 6 e menos de 6,5. Se eu fiquei nesse limite, eu passo de ano. Tá certo? E só pode ter uma matéria. Não, até duas. Até duas que você ficou entre 6 e 6,5, você passa para o próximo semestre, mas para cada matéria você ganha um I, que a gente chama I de insuficiente. E durante o curso todo do ITA você só pode ter 5. No sexto, você é mandado embora. Você pode estar no último semestre do 5º ano. Se você está com 5 I, você nunca está tranquilo, você está sempre tenso. Né? Pegou um, você é mandado embora. Né? Agora, vamos supor que você pegou mais do que 2 matérias nessa condição, vamos supor que você pegou 3, ou ainda que você tem uma matéria, que você ficou com menos do que 6. Então você vai ser trancado. O que significa isso? Que eu que estava um ano adiantado, no primeiro semestre do segundo ano, vocês estavam no primeiro semestre do primeiro ano, o segundo semestre que eu estaria fazendo, né, eu vou ficar em casa, vou dar uma descansada, vou me recompor, e aí eu volto no ano seguinte na turma de vocês. Então eu caio de turma. Entendi. Com uma complicação. Eram 8 matérias, eu passei em 7, fui reprovado numa. Né? Quando eu volto, eu faço as 8 de novo. Eu sou obrigado a fazer as 8 de novo. Ah, mas eu já passei nessas 7. Tudo bem, você vai ter que passar de novo. Certo? Então, não tem moleza. Não tem moleza. Né? Então, você é constantemente desafiado. E eu acho que
isso daí acaba gerando óbvio, né? Você tem que ter aquele equilíbrio onde o professor ele tem uma certa noção. Porque se ele começar a puxar demais, né? Aí você surta. Então, isso é um negócio interessante que assim, o professor ele tem que saber até onde ele puxa para você entregar o seu melhor. Né? Porque se ele não exigir, você não vai para frente. Né? Você não vai aprender. É a motivação, né, que o senhor falou. Isso. E quanto que escolhe assim, não, eu quero a carreira militar ou eu quero a carreira civil, sabe como é que funciona isso?